Fala, profissional de educação física, beleza? Vamos dar início aí a mais um conteúdo técnico. O professor Ronaldo vai bater um papo aqui comigo sobre treinamento desportivo, mais especificamente sobre progressão de carga, é isso aí? Perfeito, isso mesmo. Acredito que a grande maioria de vocês aí, assim como eu aqui na minha assessoria em Campinas, a gente tem bastante alunos aí que fazem os mais diferentes percursos, né, participam das provas em todo o Brasil ou na sua região aí, em percursos diferentes, porque tem nível de condicionamentos diferentes. Então uma coisa que é muito clara para a gente hoje na literatura é a relação que a gente tem com volume e intensidade, né? Como é que eu calculo essa questão do volume, como é que eu calculo a questão da intensidade, como é que eu controlo isso, né? A gente até costuma dizer que prescrever não é tão difícil, né? Você consegue prescrever, em alguns lugares você tem até essas planilhas prontas já, que a gente não sabe para quem que é, elas aparecem do nada, mas você consegue prescrever. O difícil muitas vezes é fazer esse controle dessa progressão de carga. E aí é um detalhe muito importante que é assim, muitas vezes na sua turma você tem corredores de 5 km, corredores de 10 km, todos com provas já programadas para participar, corredores de meia maratona e corredores de maratona. E eu tenho inclusive até um aluno que corria 100 km, para vocês terem ideia. Então você tem todos esses profissionais, todos esses atletas participando aí da sua assessoria. E muitas vezes, o que acontece? Saem para fazer um percurso e aí ele está junto, quanto é que ele vai fazer? Ele vai fazer 1 hora, aí eu tenho 40 minutos, vou fazer 1 hora com ele também. E eles acabam indo junto por uma questão mais de comodidade, de querer ajudar o amigo, tudo. E é muito importante deixar muito claro para os seus alunos, de maneira geral, que é o motivo pelo qual ele tem que seguir certinhos os volumes de treino. Porque uma das coisas que já está muito clara na literatura, ou já tem realmente muitos estudos dizendo que o que mais leva o seu aluno a se lesionar é justamente a questão do volume, né? Então, porque o volume é uma coisa que ele consegue fazer com muita facilidade. Se você pedir para ele, por exemplo, fazer 10 tirinhos de 1000 metros na pista, ele certamente vai ter muita dificuldade, vai se desgastar muito, vai cansar muito, não vai ser tão prazeroso. E ele certamente vai seguir os 10 tiros, por exemplo, tá? Se você coloca ele para fazer uma rodagem, por exemplo, num ritmo aeróbio, no pace ali extremamente, numa mecânica de movimento confortável, é capaz ele fazer 15, 20 km, dependendo do nível do seu atleta, de uma maneira muito tranquila, porque é mais fácil você se adaptar a essa fonte energética aeróbia, ou seja, os exercícios aeróbios, eles têm uma adaptação muito maior, porque você tem uma produção de hormônio extremamente acentuada e é mais confortável, né? E como é que você controla isso, professor? Através de testes? Nós temos a questão, por exemplo, primeiro do objetivo, né? Então, esse meu aluno, ele tem o objetivo de correr os 10 km, por exemplo. Mas às vezes ele coloca lá um objetivo de correr uma maratona e você percebe, talvez, na entrevista que ele não tem essa capacidade ainda. Perfeito. Então, eu costumo até dizer que os nossos alunos, né, que vai chegar pra gente, eles podem tudo, né? Podem tudo. Tudo. Eles querem correr maratona, eles querem correr meia maratona. Querem tudo. Querem tudo, tá? E eu costumo dizer que querer não é poder, né? Então, outra coisa que eles gostam muito, muitas vezes ele não só quer correr a maratona, como ele quer correr a maratona abaixo de 4 horas. Você tem esse outro componente também que não é simplesmente correr. Você vai ter alguns alunos que talvez ele queira correr, não é só correr. E tem aqueles alunos que chegam porque te indicaram e já chegam já com uma inscrição feita, já com uma inscrição da maratona, não sei do que, de Nova York comprada e ele quer completar a prova. Sim, muitos. Até quando a gente começa a conversa assim, eu pergunto se foi alguma indicação de algum aluno e tal, e nessa conversa eu descubro que não, foi indicação de quem realmente me conhece, por questão de ser treinador, porque é amigo de algum aluno e tal, porque é muito comum. Chega mesmo bastante aluno querendo, alguns já vêm inclusive com a inscrição pronta daqui 2 meses, aí eu começo a conversar com ele que não é tempo hábil para você correr uma maratona, e o principal é que eu não me sinto seguro a orientar um aluno para correr uma maratona sem ter a condição mínima, porque correr a maratona, correr a meia maratona, correr os 100 km não é o problema é treinar. Porque é o treino que vai determinar como você vai correr, né? Então, quando você começa a perceber que o aluno ele quer correr uma maratona, mas ele não tem tempo para se preparar para a maratona, essa é a conversa que você tem que fazer com ele. E é um poder, obviamente, de convencimento, de chamá-lo no campo, de explicar o que acontece. Até porque envolve a saúde dele, né? Exatamente, envolve a questão de saúde. Então é importante que você chegue para ele e fale assim, olha, normalmente o que eu faço, talvez seja de exemplo para vocês, eu falo assim, olha, o recordista mundial da maratona, os top 10 da maratona no mundo, eles competem 2 maratonas no máximo. Eles não fazem mais do que isso. Os grandes atletas mesmo, top de linha, fazem 1 maratona por ano. Por que você vai querer fazer 2, 3 maratonas? Eles treinam pelo menos 6 meses, 1 ano para maratona.
Por que você vai treinar 2 meses? Muito intensa, né? Muito intensa. Estou falando de atleta de excelência, né? Eles vivem para fazer isso. Se eles precisam de 1 ano, ele treina de manhã, dorme, chega em casa, dorme, almoça, dorme de novo, volta à tarde, treina de novo, dorme cedo. Na capacitação em corrida de rua que nós entregamos em Campinas, no dia 25 de maio, teve lá a participação do Jacob, que é o queniano. Perfeito. E ele, a intensidade é muito grande, né? E ele corre 1 maratona por ano, no máximo 2. E ele falou assim, olha, treino de manhã, né? Almoço, treino à tarde e no final, no início da noite, tem 10 km esperando você. Treino de manhã, à tarde tem 10 km esperando você. Faça um fartlek e à tarde tem 10 km esperando você. Se um cara desse corre 1 maratona por ano, por que um amador vai querer correr 3, 4, 5, né? Porque assim, o que é mais importante é em todo treino, por exemplo, você acabou de fazer um treino aí com o seu aluno, né? A parte mais importante é assim que ele termina o treino. Ele acabou o treino, ele começa, no seu organismo começa a fazer só tem uma função o treino, fazer síntese proteica, fazer as nossas proteínas ficarem cada vez mais eficientes. Olha. E essas proteínas precisam de um tempo de descanso. Se você não dorme, se você não se alimenta direito, você não consegue fazer um treino bom 2 dias depois ou no dia seguinte. Então, se pegar os nossos atletas, no meu caso, que 98% são amadores mesmo, se são trabalhadores que trabalham o dia inteiro, alguns inclusive trabalham à noite, né, fazem turno. Se ele não consegue descansar, como é que eu vou colocar uma carga de treino extremamente alta para ele? Eu só vou procurar uma lesão, eu só vou procurar desmotivá-lo. Talvez seja o grande desafio de vocês profissionais, né? Que o cara que trabalha só com alto nível, ele sabe que vai mandar o cara descansar e pronto. Exatamente. Agora, vocês que trabalham, a maioria de vocês que estão nos assistindo aqui, trabalham com pessoas normais. É isso. Né? E essas pessoas normais precisam de um cuidado maior. Né? E aí, você ter esses objetivos, voltando à nossa fala inicial, é extremamente importante para você distribuir essa progressão de carga. Então, por exemplo, vamos correr o risco de dar uma intensidade alta no treino, porque eu preciso fazer isso, né? Eu preciso dar uma intensidade alta para que eles gerem uma síntese proteica, para que ele realmente fique pronto para fazer o seu melhor resultado, a sua melhor performance. Não vai ter jeito. Alguns treinos terão que ser realmente fortes, terão que ser exaustivos para gerar as adaptações que ele precisa. Porque se ele também vier, mesmo sendo um trabalhador, mesmo não tendo muito tempo, ele não melhorar a performance dele, ele certamente não vai continuar. Ele vai trocar você, vai procurar um outro profissional que vai proporcionar isso para ele. Então, o que eu preciso? Eu preciso fazer isso de maneira segura. Então, se eu vou preparar ele para os 10 km, por exemplo, eu preciso que ele treine ali de 5 a 6 meses. E eu vou crescendo nessa carga. Eu começo com 20 km por semana, 25 km por semana, vou crescendo até chegar lá 40, 50 km por semana. Cheguei em 40 km por semana, 50 km por semana, o que vai acontecer? Nessas 4 semaninhas que antecedem à competição ou no período competitivo, ali sim, você vai correr o risco com o seu atleta durante 4 semanas, durante 3 semanas. Você não pode ficar correndo risco com ele durante os 4 meses. Entendi. Durante as 16, as 30 semanas que você tem para preparar o seu atleta. Então é tudo que a gente fala. Vai ter que correr esse risco? Vai ter que correr esse risco, senão ele não vai melhorar. Mas é um risco programado, ou seja, ele já fez vários ciclos de 400 para 2 minutos, vai fazer para 1,58, 1,56. No momento certo ele vai estar pronto, preparado para suportar essa carga maior de treino dentro do seu planejamento. Então, por que você tem que ter esse cuidado? Porque às vezes você sai em grupo lá para treinar e se ele não tiver um relógio, se ele não tiver um treino específico, se ele não tiver um professor que fique pegando no pé dele, e é essa função mesmo, pegar no pé no sentido bom, né? De orientar, ó, você vai ter um longão para fazer, tem uma galera que tem 18 km, tem uma galera que tem 15 km, o seu são apenas 15 km. Porque hoje é sábado, você precisa descansar no domingo, porque na segunda-feira tem treino forte de novo. Se você não respeitar isso, você vai chegar na segunda-feira, o treino vai estar forte e você não vai conseguir fazer. E toda vez que o seu aluno, profissional de educação física, não consegue concluir um treino, ele vai criando um bloqueio psicológico muito forte. Então, quando você vai prescrever o treino, você tem que ter certeza de que ele é capaz de fazer esse treino e principalmente, e sempre numa crescente. Eu estou correndo o 10 km de treino para 1h30, 1h20, 1h15, olha, chegando próximo do meu objetivo, eu estou melhorando as minhas performances. Isso dá uma energia, uma força muito grande e você, naturalmente, você acaba tirando de cena tudo aquilo que pode prejudicar o seu aluno. Você tem que passar muita confiança para ele e essa confiança vem no treino desde o início do treino, do início da preparação até o final. E avisar para ele qual é o nosso objetivo, a meia maratona, ele não precisa ficar treinando um ano inteiro para a meia maratona. Ele treina por 5 e 10 mil metros, faltando aí 4 meses, 5 meses especificamente para a sua meia maratona, você começa a mexer nessas cargas de treino para ele.
Então, se ele vai correr uma meia maratona no final do ano, daqui a um ano, ele não precisa ficar fazendo 20 km hoje. Ele não precisa ficar fazendo 25 km hoje. Tem aqueles que correm sem orientação, que vai correr uma meia maratona e acha que tem que correr uma meia maratona toda hora para correr lá uma meia maratona, né? Não faz sentido. Por que vai acontecer? Você precisa economizar, como nós conversamos anteriormente, né? As suas articulações, os seus tendões, músculo, tudo isso para que você possa correr mais para frente. Não é a questão se está certo ou se está errado, né? A questão que nós, como profissionais de educação física, eu tenho um caso de alunos, por exemplo, que querem fazer esses longões assim, querem correr bastante, porque ele se sente bem e tal, mas eu faço uma conversa com ele, que é um casamento. Fala, tu quer fazer? Tudo bem, mas aí tu tá por sua conta e risco. Entendi. Né? Ou seja, a chance de você se lesionar é muito grande. Você também não vai deixar de orientá-lo. Porque às vezes ele gosta de você, gosta do seu trabalho, você vai tentar orientá-lo na medida do possível, explicar para ele os prós e os contras, e vocês vão fazer uma parceria. Pô, não é o ideal, mas você quer tentar fazer, você se sente bem fazendo assim, aumentando e tal, não há essa necessidade, mas enfim, faz uma parceria muito sincera. A sinceridade ela é sempre fundamental nesse processo. Para que daqui 5 anos, 10 anos, 12, 15 anos, você, profissional de educação física, não se sinta que você contribuiu de uma certa forma. E não pode haver também, né, um temor, viu, profissional de educação física, não tem o temor de perder o aluno, né? Perfeito. Você tem que fazer a sua obrigação para que você produza melhores atletas, melhores alunos, alunos mais saudáveis, que alcancem mais os seus objetivos, e esses caras virarão com toda certeza embaixadores da sua marca, embaixadores da sua assessoria, e você vai crescer de uma forma sustentável. É isso. Ser sincero em todas as relações, né? Isso. Especificamente aqui no caso da corrida de rua, é fundamental para você criar uma base muito forte. Porque certamente esse aluno vai te trazer, que é o meu caso, né? São os meus alunos que trazem mais alunos para mim. Então são esses alunos que são bem atendidos, né? Que acaba trazendo mais alunos para você, porque sabe, olha, o professor para você é esse. E também o contrário é verdadeiro. E esses seus alunos vão perceber que ele tem um amigo que é doidão, que faz tudo de qualquer jeito, que enfim é tudo no oba-oba. Ele certamente não vai indicar. Porque ele sabe assim, não, você não vai, que o meu professor não vai te pegar. Isso aí. Ele não vai te pegar porque o professor trabalha sério, ele trabalha direito. Então, o profissional de educação física é extremamente importante que você tenha muito claro qual é o objetivo do seu aluno, que você faça os testes especificamente em função desse objetivo e que você programe as cargas de treino, seja de volume ou intensidade dos treinos, de maneira coerente e de maneira que ele realmente vai correr o risco que seja realmente necessário. Não exponha o seu aluno a uma necessidade, a um risco que não seja necessário, pensando especificamente nessa questão de que ele tem que chegar no seu treino e sair cada vez melhor. Principalmente, ele tem que treinar e sair com vontade de treinar mais. Essa é a verdade. Progressão de carga. Esse foi o conteúdo que a gente aprendeu hoje com o professor Ronaldo. Beleza, profissional? Fica com a gente aí. Um abraço e até semana que vem. Valeu, irmão. Abraço.